Olá, boa tarde, tudo bem? Nossa quinta diagnóstico na prática. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma pergunta que surgiu. Uma criança de 18 meses que não vai à escola, ela pode fazer uma avaliação multidisciplinar em caso de suspeita de TEA? Eu tô aqui no consultório agora, toda descabelada aqui, acabando de atender. Eu vou ter um compromisso mais tarde, que surgiu de última hora, às 18 horas, então eu não vou conseguir fazer aula mais tarde. Então, vou fazer agora até as 4 horas, uma bem rapidinha, para não deixar de entrar aqui meu compromisso com vocês toda terça e toda quinta, e terça já não tivemos, né, por ser feriado. Essa pergunta surgiu lá no curso de diagnóstico, uma das alunas, e eu já tratei lá com ela e eu vou trazer aqui para vocês. Bom, uma criança de 18 meses que não vai à escola, essas duas coisas estão aí juntas nessa pergunta, né? Então aí a gente já pressupõe que talvez essa pessoa que fez essa pergunta tá achando que essa criança é muito pequena e que o fato dela não ir ainda à escola pode estar afetando alguma coisa no desenvolvimento dela, a ponto de que essa avaliação poderia trazer uma informação errada sobre o desenvolvimento dessa criança. Então, se ela não foi estimulada, né? Então se ela fizer a avaliação agora, ela é muito pequena para essa avaliação, então esse diagnóstico estaria incorreto, e como ela não foi à escola, ela não desenvolveu capacidades que só são ensinadas na escola, né? Então, antes de falar um pouquinho sobre o que a gente espera de uma criança de 18 meses, seria importante a gente refletir em termos de bom senso, né? Que é sempre o que eu convido as minhas alunas e supervisionantes. Toda criança de 18 meses vai à escola? Qual é a idade que é obrigatória, pensando na nossa legislação, para uma criança ir à escola? Que o conselho tutelar vai atrás de você, pai ou mãe, se você não matriculou seu filho à escola. As habilidades sociais, por exemplo, para 18 meses, né? Vamos pensar em trocas de olhares, pegar algo que é oferecido, né? Então eu ofereço, deixa eu pegar alguma coisa aqui, eu ofereço o senhor cabeça de batata, eu ofereço os meus deboches para criança, né? Eu coloco lá a galinha pintadinha no meu dedinho, ou o pintinho amarelinho, e vou lá brincar com essa criança, ela se interessar em pegar, ela sorrir, ela me olhar. Isso é ensinado na escola? É uma habilidade ensinada exclusivamente na escola? Então, se a gente entende um pouquinho sobre os marcos do desenvolvimento para 18 meses, o que é esperado para uma criança de 18 meses, se a gente entende o que é que a gente vai avaliar, sinais de risco de autismo, né? Quinta, diagnóstico TEA na prática. A gente está pensando aqui em avaliação deste transtorno do neurodesenvolvimento. Então, se a gente conhece quais são os critérios, o que a gente vai avaliar nessa criança, e a gente conhece o que é esperado na criança estatística, né? Na criança com desenvolvimento típico, e a gente utiliza um pouquinho do nosso bom senso do que é realmente ensinado na escola, a gente vai conseguir pensar que o fato dela não estar indo à escola não deveria, num primeiro momento, sem conhecer muito sobre essa família, não deveria influenciar, né, para esse desenvolvimento. Mas é claro que a gente não vai deixar de levar em consideração o fato de que tem crianças que sofrem por não estar sendo estimuladas o suficiente. A gente acompanha casos de crianças, por exemplo, que os pais trabalham dentro de casa e a gente já acompanhou alguns casos, por exemplo, com confecção, né? Os pais têm lá as máquinas, trabalham com confecção, eles fazem lá um cercadinho para as crianças desde pequenininhas até um pouquinho maiores, eles colocam lá comida para essas crianças, sei lá, algum brinquedo, deixam as crianças lá no cercadinho e elas
ficam o dia inteiro. Elas se alimentam sozinhas, elas se cuidam sozinhas, enfim, né? E neste contexto, tem as crianças que podem ter atraso, tem as crianças também que vão se desenvolvendo meio que como dá, né? E sem julgamentos aí com relação a essa forma de criar as crianças, a gente vai, nessa entrevista inicial, checar todos esses dados, mas eu tô falando de uma maneira geral, pensando na maioria das crianças, elas não desenvolvem essas habilidades na escola. A gente desenvolve essas habilidades meio que intuitivamente, simplesmente com o nosso desenvolvimento, né? Então vamos pensar numa criança de 18 meses. Em termos sociais, essa criança vai começar a ter interesse em pegar algo que o outro oferecer, vai trocar mais o olhar. Uma criança que pode estar apresentando, ou que vai ter o diagnóstico de TEA na frente, ou que já está apresentando sinais, ela vai ter menos esse comportamento. Então, esse comportamento vai ser mais difícil de obter. O diagnóstico precoce, ele é importante, mas aos 18 meses, todos os sinais que são necessários para o fechamento do diagnóstico do TEA, às vezes não vão estar tão presentes, porque às vezes o comportamento ele começa a ficar mais difícil de ser obtido e não necessariamente vai estar tudo ali às claras, principalmente nessa idade. Então a gente tem aí que diagnosticar até os 3 anos, né? Até os 36 meses, mas não necessariamente aos 18 meses todos vão estar ali. Então, às vezes o que a gente percebe é que aos 18 meses esse comportamento fica mais difícil de se obter e não necessariamente está tudo ali às claras. A criança segue o apontar do adulto, do parceiro social, ele segue o olhar, né? Então a gente vê crianças de 3 meses que tá ali com adultos e aí um fala, ele olha, ele vai acompanhando muito o rosto das pessoas. A gente percebe muito mais iniciativa dessa criança já ali aos 18 meses, né? Então, isso é ensinado na escola, mas é claro que uma criança que vai à escola, às vezes a gente vai ver esses comportamentos muito maiores, né? Muito mais intensidade e frequência. Com relação à linguagem, ainda lá no social, a gente percebe, por exemplo, uma criança que apresenta sinais de risco para TEA ou que vão ser lá na frente diagnosticadas no transtorno do espectro autista, ela tem dificuldade de olhar quando a gente aponta. Às vezes ela olha para o dedo, ela não olha, não segue o apontar, ela não olha, não segue o nosso olhar, porque ela não está tanto atenta ao rosto da pessoa, né? Então, quando a gente diz assim, nossa, mas ela é tão novinha, como que eu vou avaliar os critérios do TEA, né? Da comunicação social? Se o transtorno do espectro autista tem a ver com socialização, com comunicação social, aos 18 meses eu vou avaliar a socialização, e eu já ouvi isso de uma mãe. A minha filha não tem socialização, ela só fica comigo com o pai em casa. Ela nasceu na pandemia e ela não vai à escola, então não tem como avaliar a socialização. Eu não vou fazer essa avaliação ainda enquanto ela não tiver socialização. Socialização não é ir à escolinha. Desenvolvimento da socialização é interesse no parceiro social, seguir o olhar, apontar, iniciativa em mostrar as coisas para os outros, em receber algo que lhe foi dado, utilizar a comunicação mesmo que não seja verbal, né, não verbal, para fins de troca, né? Então é uma outra coisa. Então quando vocês forem procurados por pais questionando, né, ou você que não faz avaliação, mas percebeu sinais, ou um pai perguntando de um irmãozinho, né, tem aí seu paciente, tem um irmãozinho ou um primo, enfim, é possível fazer uma avaliação aos 18 meses numa criança? É possível. Ela deve ser feita por profissionais capacitados e, de preferência, em equipes multidisciplinares. Mas é possível, porque existem critérios para os 18 meses, existem questões relacionadas à socialização, à linguagem, ao cognitivo, dos 18 meses, dos 18 aos 24, né? Depois, com 24 meses, assim como existem com 9, com 6, né? Eu já dei aí várias aulas aqui sobre os marcos do desenvolvimento que estão lá
no nosso app da Sparkle, da Hotmart, né? Das lives todas das aulas que eu dei aqui, que estão lá na comunidade. Quem tiver interesse, tem no link aqui na bio do Instagram. Acho que já tem 89 aulas lá, só sobre diagnóstico e transtorno do espectro autista, lá na comunidade no app da Sparkle, da Hotmart. Enfim, então é possível sim fazer aos 18 meses, mesmo que a criança não esteja na escolinha, tá bom? E era isso, gente, né? Achei essa pergunta bem interessante, vinda de uma aluna, então se isso vem de um pai, a gente responde ali e isso é natural, mas vindo de uma aluna, eu achei bem pertinente trazer para cá, porque se uma aluna que já trabalha com isso, que já atende crianças, tem essa dúvida poderia ser a dúvida de outras pessoas que trabalham com crianças com suspeita, com sinais de risco de TEA, ou profissionais que trabalham com crianças e eventualmente precisam encaminhar ou saber um pouquinho mais, tá bom? Essa live é um pouquinho mais curta, como eu falei, por conta de um compromisso que surgiu agora às 18 horas. Então, para não deixar de vir aqui e a gente falar um pouquinho sobre algo prático aí da avaliação, eu entrei aqui para conversar com vocês, tá bom? Terça-feira que vem, 11h30, estarei aqui para nossa próxima aula e quinta-feira sempre às 18 horas, tá certo? Tchau, gente. Obrigada.